Eu lembro quando a pergunta era o que você consegue fazer em 14 segundos. Hoje a gente pergunta o que a Ronda Rousey consegue receber em 48. Será que o jogo está mudando? Senhores, eu sou o Luiz Fernando Pierotti, você está no Casando Lutas e hoje sim vamos falar sobre os resultados do UFC 207. Eu sei que eu demorei um pouco para fazer esse vídeo, estou fazendo ele um pouco mais pro final de semana. Tivemos alguns imprevistos, mas vai sair e eu queria falar com calma, eu queria contar certinho as coisas aqui para vocês, para que o vídeo ficasse bem completo e contemplasse todo o meu pensamento sobre esse evento e principalmente sobre o resultado da luta principal da noite. E sem demoras sobre ela que eu vou falar agora, a luta de Ronda Rousey contra Amanda Nunes. Muito se esperava essa luta pelo retorno da Ronda Rousey depois de mais de um ano e também sobre toda a mística que estava atrás desse camp dela, praticamente declarou guerra às mídias, não aparecia na TV, não aparecia nos eventos oficiais do UFC, sem treino aberto, sem entrevistas, sem nada. Ela se trancou no cantinho dela com todas as coisas que o UFC podia disponibilizar para ela. Para quem não sabe, aquela casa gigantesca onde rola o TUF americano, o TUF, foi cedida para que ela pudesse utilizar para o treinamento dela e tudo mais. Então muito se esperou para saber como que ela voltaria. E não era o que muita gente esperava. Ronda Rousey foi nocauteada em apenas 48 segundos. Você ouviu certinho, 48 segundos pela Amanda Nunes, que disse que já esperava que a loira fosse trocar em pé com ela. E por isso, a partir do primeiro momento, o primeiro soco ali entrou, ela se sentiu um pouco mais segura, foi pra cima e conseguiu liquidar. E a gente pergunta, caramba, mas a Ronda ganhava tão bem antes, o que aconteceu com ela? Não é mais a mesma pessoa? Ouvi pessoas falando que foi o dinheiro, não. Com certeza ela só lutou pelo dinheiro, ela nem estava treinada. Calma pessoal, vamos por partes, ok? Quanto ao fato dela não estar treinada devidamente para essa luta, é verdade e é mentira. Como assim é verdade e é mentira? Te explico. No dia da pesagem, quando enfim ela apareceu ao público, depois daquele camp misterioso, nós percebemos que ela estava com um físico aparente, com um shape muito bom. E até melhor do que antigamente. Estava mais seca e aparentemente um pouco mais forte do que ela vinha lutando antes da derrota dela para Holly Holm. O que significa que de fato sim, ela teve um treinamento muito bom, ok? Pelo menos a parte física dela parecia que estava boa. Porém, descobrimos depois da luta que ela não teve treinamento de chão. Ela deixou para lá os treinadores de jiu-jitsu dela, não treinou muito as quedas e treinou basicamente boxe. Ou seja, exatamente aquilo que a gente sabe que ela não faz tão bem, foi o que ela treinou, já demonstrando que a ideia dela era conseguir trocar boxe contra a Amanda Nunes, que foi dita pela Miesha Tate como o soco mais forte da categoria do peso galo feminino no UFC, e a gente pode perceber que tá por aí mesmo. E dessa forma Ronda Rousey se trancou no treinamento com o Tarvedjan, que é um técnico muito, mas muito polêmico. Pra quem não lembra, tinha uma treta da mãe da Ronda com o Tarvedjan. Já teve treta também do Verdun, que deu um chute na bunda do Tarvedjan. E na verdade, se você pegar o retrospecto de todos os atletas dele, o único que tem um saldo positivo é a Ronda. Porque os demais atletas dele, somando as últimas lutas dos últimos tempos agora, teriam 5 vitórias para 13 derrotas. Então é um treinador de luta em pé, praticamente, um treinador-chefe da academia dele, que tem piores retrospectos, praticamente. Os lutadores dele costumam ter mais derrotas do que vitórias. E você já se pergunta, por que a Ronda ainda continua com ele? Acontece o seguinte, na minha sincera opinião. Eu já tinha dito isso antes, mas vou repetir. A trajetória de vitórias da Ronda, quando foi aberta a categoria peso galo no UFC, se assemelha um pouco com a trajetória de vitórias do Royce Gracie no início do UFC. Ela conseguiu implantar um judô muito bem colocado dentro do MMA, o que demorou um bocado de tempo para as pessoas conseguirem conceber como funcionava. Os atletas normalmente iam pra cima dela no começo da luta para tentar liquidar a Fadura rápido, eram agarradas pela cintura, jogadas pro chão e tomavam uma chave de braço. Então esse jogo da Ronda Rousey foi muito bem implementado dentro do UFC e estava tendo resultados muito bons. Até que ela começou a tentar se aventurar para outros lados do MMA, chegando a derrotar até a Bethe Correia por nocaute em pé. E isso fez com que ela acreditasse que ela fosse uma boxeadora de primeira e que ela poderia começar a trocar mais em pé, o que se provou um grande, gigantesco e magnífico erro. Não ia demorar muito para as pessoas descobrirem qual era o ponto fraco da Ronda. E o ponto fraco da Ronda era receber golpes na face, tomar murro na cara, no popular. Para quem não sabe, o sparring não é um processo do treinamento da Ronda Rousey. O que? Ela não faz sparring, ela não faz luva, não treina soco mesmo na academia dela? Não, ela não treina. Antes da derrota dela para Holly Holm, a gente sabia até que ela lutava separadamente, ela treinava separadamente
Quando era o momento de treino da Ronda, as portas todas se fechavam na academia e ficava só a equipe dela. Então ela não tinha convívio com os lutadores, ela não fazia sparring contra lutadores, o que fez com que ela adquirisse uma falha técnica absurda e de costume também, de experiência na luta em pé. A filha do pastor Holly Holm mostrou pro mundo que a Ronda Rousey não sabia lutar em pé, que golpes na face dela deixariam ela atordoada, tirariam ela da luta, tá? E que ela não sabia lidar com isso, ela não tinha absorção. E era só você não se jogar em cima dela, e sim manter a distância e administrando espaço e conseguir atingir o maior número de socos que você conseguir na cara dela. Holly Holm mostrou isso, abriu a porta, Amanda Nunes escancarou totalmente o portão. Foi exatamente o que ela fez. Mas não deveria ser um pouco diferente? Ela não deveria pelo menos demonstrar alguma coisa diferente? Demonstrar que ela estava com mais vontade? Ok, agora vamos basear num texto muito legal que saiu no site do Combate, vou deixar o link aqui embaixo, que cita uma frase muito precisa do Sonnen. Um dia ele comentou que você não fica melhor parando de fazer alguma coisa. E foi exatamente o que a Ronda Rousey fez. Depois da primeira derrota dela, ela ficou tão abalada que ela parou de treinar. E todo mundo lembra que várias coisas foram ditas sobre ela, várias polêmicas envolvendo o nome dela, que ela tinha ganhado peso, que ela tinha talvez tido uma gravidez interrompida. E nesse momento ela não estava treinando tanto quanto antes. Tá? Lembrando que até antes da derrota dela, ela também estava tentando juntar a vida de esportista com celebridade, aparecendo em filmes e aparecendo em programas de TV e tudo mais. Essas coisas não combinam. Então o treinamento dela, que deveria ter um ápice, sempre aumentando, numa crescente de treinamento, não teve. E no último um ano praticamente foi nulo, porque ela só treinou para essa luta. Então é lógico que a Ronda Rousey não seria a mesma pessoa que saiu. É a mesma pessoa que vencia tantas lutas no passado. Ela não melhoraria não fazendo aquilo, certo? Ela não melhoraria mais, seria a hashtag Fear the Return, e não aconteceria. Por quê? Porque ela não treinou mais do que isso. Ela não é uma atleta melhor do que quando ela ganhava, teve a sequência de vitórias dela. Isso ficou muito bem demonstrado lá. E outros pontos que eu julgo muito importante também de serem apontados. Primeiro, que o psicológico dela não estava bom. Toda essa batalha contra a mídia de não dar entrevista, de não falar uma palavra, que durou até depois da luta, quando ela perdeu e saiu, isso demonstra não um foco, mas uma destruição psicológica gigante, de não saber lidar com a tensão, de não saber lidar com o peso das coisas, tá? De não saber lidar com a pressão que aquela luta estava colocando em cima dela. Então, psicologicamente, a Ronda Rousey não estava pronta para lutar essa luta. E em segundo lugar, o tempo de luta. Além de não ter treinado, o tempo de luta de mais de um ano sem lutar afetou muito ela. Ela estava sem tempo de defesa. Se bem que a Ronda Rousey nunca esquivou. Eu consigo fazer um desafio aqui para vocês. Para alguém, por favor, me mostrar uma luta que ela tivesse feito uma esquiva de cabeça. Isso nunca aconteceu. Saiu até um vídeo com o corner dela, né, o senhorzinho Tarverdian lá, pedindo para ela que mexesse a cabeça, para ela que se esquivasse. Ela continuou lá plantada, feita uma pedra, travada pelo medo, sem tempo de luta, sem conseguir absorver os golpes. Então ficou lá que nem um espantado tomando soco. E ela nunca defendeu muito bem, ela nunca se esquivou muito bem. Sempre foi um bololô e caía no chão e ela ganhava nesse meio de ser bololô. Esse tempo de luta muito prolongado tiraria ela realmente de um páreo muito forte contra a Amanda Nunes, que vem atropelando muita gente nos últimos tempos. Esse é um segundo ponto muito importante na minha opinião. E um terceiro ponto muito importante também com a Ronda Rousey é o dinheiro. Você está falando que ela aceitou a luta só pelo dinheiro? Que ela não queria ganhar? Não, ela queria ganhar. Acontece que você fazer uma luta da Ronda Rousey pelo cinturão de novo ia trazer milhões e milhões e milhões de dólares em pay-per-view pro UFC, ia render muito essa luta, ser um evento como foi. Acontece que é muito difícil você ver um lutador que perde o cinturão daquela forma como ela perdeu, voltar depois de tanto tempo pelo cinturão de novo. Talvez fosse o caso do UFC tentar explorar uma luta dela com uma atleta um pouco mais abaixo do ranking, lutar contra alguém um pouco mais fraco, retomar um pouco a confiança, retomar o ritmo de luta, e daí sim uma crescente para tentar recuperar o cinturão. Mas isso não aconteceu, não sabemos se simplesmente porque o UFC julgou que seria mais lucrativo e mais importante no cenário do MMA ela voltar direto pelo cinturão, ou se ela não iria querer se rebaixar a lutar com qualquer um que não fosse o campeão. No final das contas, se provou que foi um erro atrás de outro erro. Ela foi nocauteada em 48 segundos, parou depois da luta, depois de alguns dias, imagina, acho que 2 dias se não me engano, até dar a sua primeira declaração e falar que tem que pensar a respeito do futuro. Ou seja, não acredito que a Ronda vá voltar a lutar sinceramente. Isso foi um golpe muito forte para ela perder tão rápido e de maneira tão brutal, e provavelmente ela vai se aposentar de verdade agora depois de tudo isso que aconteceu, tá? O que é uma pena, afinal de contas ela deveria continuar treinando, tá? Não fazer a mesma cagada que ela acabou de fazer. Volte a treinar, torne-se um atleta, torne-se uma lutadora de peso novamente, tenha um treinamento regrado, trabalhe a mentalidade e o psicológico, você poderia conseguir chegar a algum lugar. Você não vai conseguir se aposentar invicta como você queria, ser o maior nome de todos os tempos?
Não, mas você ainda tem toda a honra de ser a pessoa que abriu feminino no UFC. Você tem toda a honra de ser a Ronda Rousey e ser a dona de todos aqueles feitos. Mas provavelmente não vai ser isso que vai acontecer. A gente sabe que ela saiu do judô por conta das derrotas e provavelmente vai sair do UFC por conta das derrotas também, por não saber lidar com isso. E tudo isso que eu tô falando, pessoal, não é pra desmerecer a Amanda Nunes. Muita gente desmerece ela, fala que ela não é uma atleta boa. Alguém que ganha na Miesha Tate, que foi um dos maiores nomes do MMA feminino durante os últimos anos. Alguém que ganha de Ronda Rousey, alguém que ganha de Shevchenko, alguém que ganha de Cat Zingano. Se isso não é ser uma boa lutadora, se você fala que não, ela nunca lutou com ninguém de peso, infelizmente você deve estar vivendo em um outro mundo, tá? Porque me diga então quais são os nomes de peso dentro da categoria do peso galo. Sei que a Amanda Nunes tem algumas coisas para melhorar? Sim, ela tem coisa para melhorar. Ela é uma atleta graduada de jiu-jitsu, ela luta muito bem em pé e ela tem que demonstrar isso mais, mas na minha opinião, eu vejo ela como uma atleta boa, sim, afinal de contas ganhou de grandes nomes na categoria do galo, diferente da Ronda que teve um treinamento de bosta, praticamente. A Amanda Nunes vem aumentando muito as suas técnicas, a sua experiência e o seu jogo agora na American Top Team. Então eu vejo sim ela como uma atleta que não precisa ficar se provando mais, tem um jogo muito bom em pé e bate muito forte. Sabe de se virar contra a queda, defendeu muito bem as quedas da Miesha Tate na última luta, por exemplo, e provavelmente aí vai dar um trabalho para as garotas do peso galo agora para tirar esse cinturão dela. Gostaria de falar sobre mais duas lutas que aconteceram no UFC 207, só pincelar aqui por cima. A primeira, Cody Garbrandt no Love deu uma surra em Dominick Cruz. Pois é, pessoal, o cara que era o Don't Touch Me, o Dominick Cruz, o Trash Talker, o cara que era conhecido pelo seu jogo de luta pouco ortodoxo, que não era tocado e aceitava, teve esse jogo invertido pelo Cody, que foi pra cima, brincou com a cara dele, zoou ele, machucou. Por quê? Porque em determinados momentos da luta, conseguindo escapar de todas as investidas do Dominick Cruz e ainda por cima trabalhando no psicológico dele e irritando o até então campeão, ele conseguiu fazer o jogo inverter completamente. Ele era quem batia, ele era quem não era tocado e ele era quem dava knockdown. E ao invés de ir pra cima pra finalizar a luta, pra colocar um ponto final naquilo, ele apontava e ria, ele brincou, ele zoou. E ele conseguiu levar até o último round essa luta com segurança, atacando muito Dominick Cruz e vencendo de forma incontestável um dos maiores nomes técnicos do MMA atual. Então pintou um novo campeão do peso galo masculino, Cody No Love Garbrandt, e que tem uma mão pesadíssima e uma técnica de boxe incrível, fez esquivas incríveis. Eu vou falar pra vocês que eu gostava do Cody, só que agora eu gosto mais ainda dele, sabe? Pelo espírito de luta dele, pela forma como ele se movimenta, pela técnica, pelo peso da mão. Apesar de ser um brigueto, pra quem não lembra, teve uma cena de briga no TUF 23, se eu não me engano foi o do McGregor contra o Faber, em que teve um empurra alguma coisa, era o Cody empurrando o McGregor. Então, esse espírito dele meio de lutador, meio irracional, uma coisa meio Mike Tyson que ele tem, mas misturado com uma técnica ótima dentro do octógono, faz com que a gente tenha um campeão muito bom na categoria do galo e que vai ser empolgante a gente continuar assistindo as lutas dele, tá? E que vai fazer uma luta muito interessante, de acordo com o que o Dana White já disse, contra o campeão da luta que veio exatamente antes dessa, que foi TJ Dillashaw contra John Lineker. O TJ Dillashaw passou o trator em cima do Lineker, exatamente pelo que a gente falava. O Lineker é um atleta que ele precisa ter mais armas. Ele só jogava a mão, tá? Ele tentou trabalhar o boxe. É lógico que ele sabia que se a mão dele pegasse, ia ser um problema muito grande pro TJ, que aliás sentiu no finalzinho do último round um soco ali na altura do fígado, só que trabalhou muito bem a técnica. Sabendo que o John Lineker não era um atleta muito bom de defesa de quedas, ele sempre fez a mesma coisa, usou a esquiva do cruzado do John Lineker para pegar a perna, jogar pro chão e amarrar a luta, vencendo incontestavelmente e fazendo com que, de acordo com o Dana White, a próxima luta seja TJ Dillashaw e Cody Garbrandt pelo cinturão dos pesos galos, e então você vai ter um Team Alpha Male contra um ex-Team Alpha Male, ok? O Snake in the Grass contra o atual herói do Uriah Faber. Isso vai ser uma luta muito legal. Na minha opinião, TJ Dillashaw é um cara muito rápido, é um cara muito técnico, mas a gente pegando a tríade aqui, o que Dominick Cruz fez com o TJ Dillashaw e o que o Cody Garbrandt fez com o Dominick Cruz, eu acho que essa luta tende a ir um pouco mais para o Cody. Vai ser uma luta que vai ser pega, ambos vão usar técnica, vão ser golpeados? Sim. Só que eu acho que o que pesa nesse caso é o peso da mão do Cody. Que se entrar aquela mãozinha, rapaz, que derrubou o Dominick Cruz, que não é um cara que tem um punch muito forte, se essa mão entrar no TJ, o TJ vai amargar, tá? Então vai ser uma luta muito interessante de se ver, muito técnica e muito rápida, e eu torço para que isso aconteça. Senhores, mas não só de UFC foi essa semana, a gente também teve dois Rising, certo? A gente teve um GP do Rising, que
começou na quinta-feira e acabou no sábado, ambos de madrugada. Muita gente não viu porque começou 4, 5 horas da manhã, tá? Mas a gente estava lá assistindo e a gente acompanhou Crocop com seus 42 anos ser vencedor de mais um GP do Pride. Ia falar Pride já, ó, do Rising. Eles querem que a gente pense que o Rising é o Pride e eu tô entrando na onda, ó. Não. Pois é, o Crocop ganhou um nocaute em cima do Amica lá do Latinov, que é sempre difícil falar esses nomes desses caras do leste europeu, e se tornou o vencedor do GP dessa vez. O do ano passado tinha sido o King Mo, dessa vez foi o Crocop, ok? A gente teve também a vitória do Chrome Grace em cima do Kawajiri, que foi por finalização de novo, tudo bem? Só que a gente teve muita bizarrice. Desde o presidente do Rising entrando vestido de lutador de sumô, besuntado em óleo, no segundo dia do Rising, até a luta da Gabi Garcia contra a Rota. Pessoal, o que foi aquilo, cara? Pra quem não sabe, essa senhorinha Rota é uma mulher de 50 anos de idade, que tem metade do tamanho da Gabi Garcia e provavelmente um terço do peso dela. Ela entrou no ringue e começou a pular de costas nas cordas como se fosse WWE, até tomar um chega pra lá da Gabi Garcia, um sopapo na cabeça, e daí foi soco atrás de soco, e aquela senhorinha japonesa no chão tomando soco. Foi triste, foi triste. É esse tipo de coisa que eu falo que no Rising não me agrada, sabe? Essa situação que eles colocam tão absurda, são situações tão absurdas de se assistir, vira realmente um gigante circo e não um esporte, sabe? Só que essa coisa da divisão de pesos e tudo mais que o Japão não funciona. O próprio presidente do Rising falou que os japoneses gostam disso, que é uma coisa intrínseca ao mundo do MMA japonês. Eles gostam de ver o Davi contra o Golias, eles gostam de ver o pequeno contra o grande, o gordão contra o magricelo. Eles gostam dessas lutas que destoam, que beiram um absurdo. Dá pra ver talvez o pequeno vencer o grande e tudo mais. Como era antigamente no Pride também as lutas do Bob Sapp. Por exemplo, o que foi o Bob Sapp contra o Minotauro, que era tão minúsculo perto do Bob Sapp e venceu. Então isso existe dentro do imaginário do japonês ali que assiste MMA. Ele até usou o exemplo que se fosse no Japão a luta de Ronda Rousey contra a Cyborg teria acontecido muito no passado já, porque todo mundo queria ver e a única coisa que impedia que acontecesse aquela luta era o peso delas não baterem, tá? Eu vou falar pra você que a gente não assiste isso, cara. A gente não quer ver esse tipo de luta porque a única coisa que impede uma luta dessa de acontecer é a possível morte de alguém um dia. Quando alguém foi morto por uma pessoa que tem 452 vezes o peso dela. Não é assim que o esporte funciona. Senhores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, por favor. Tá aqui, ó. Se inscreve no botãozinho vermelho. É só clicar ali. Você vai receber todos os vídeos, todo esse conteúdo que a gente tá fazendo. Se esse vídeo foi de alguma forma relevante pra você, você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, mostre pros seus amigos. E a gente volta nessa semana ainda com mais um vídeo sobre as novidades e as notícias do mundo do MMA. E com mais algumas novidades que eu quero trazer pra vocês agora em 2017, beleza? Não esqueça de deixar seu comentário aqui, pedir por assunto se você quiser, me xingar se você quiser, discordar ou aceitar o que eu disse, a opinião de vocês, o espaço é aberto para vocês, beleza? Valeu pessoal, até mais, tchau!